As principais notícias, e veja bem, temos uma reviravolta. O candidato Flávio Bolsonaro chega cada vez mais perto do atual presidente Lula. Será que nessa reta final, até o período de campanha eleitoral, vai ter realmente uma grande reviravolta? Será que o Flávio Bolsonaro vai passar do Lula ou o Lula ele continuará à frente? É sobre isso que a gente vai ler a matéria aqui do G1, que fala sobre justamente essa diferença que parece que está cada vez mais se estreitando e ficando cada vez mais acirrada essa corrida presidencial agora para o ano de 2026. Antes de eu continuar e ler e dar os comentários sobre essa matéria, se inscreve no canal As Principais Notícias, já curte, já compartilha, já dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar bem informado e dar aquele apoio e força aqui para o nosso canal, beleza? Vamos à matéria. Eleições 2026, G1, Globo.com. A Quaest, é até difícil dizer esse nome, Quaest, isso, segundo turno. Aqui está falando sobre segundo turno, beleza? Uma possível projeção ou previsão para o segundo turno. Lula ele continua à frente, claro, é de se esperar realmente que ele continuasse à frente, mas é menor a diferença contra o Flávio Bolsonaro. O senador do PL se consolida como principal candidato da oposição. Também eu acho que isso seria realmente de fato previsível, não é verdade? Segundo a Quaest, a vantagem de Lula era de 10 pontos, cara, no final do ano. E agora está em 5. Veja bem, 5 pontos percentuais para uma pesquisa, nesse sentido, estamos falando de segundo turno, ou seja, o Flávio Bolsonaro ele iria para segundo turno com Lula. E 5 pontos atualmente é a diferença entre eles. Então, Flávio Bolsonaro realmente parece que está despontando, está crescendo nas pesquisas. Parece que todo o apoio com relação ao que poderia ser do seu pai, Jair Bolsonaro, está se projetando e está se desenrolando para o candidato filho de Jair Bolsonaro, o candidato senador do PL, Flávio Bolsonaro. Vamos continuar aqui a matéria, beleza? Olha só, as pesquisas aqui da Quaest, divulgada nesta quarta-feira, dia 11, lembrando que hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, então essa pesquisa aqui é referente a ontem, quarta-feira, dia 11, mostra que o presidente Lula do PT, ele continua assim à frente nos cenários do segundo turno, com vantagens que variam de 5 até 19 pontos. A menor diferença é contra o senador Flávio Bolsonaro do PL, que está entre 43% a 38% das intenções de votos, né? A vantagem de Lula era de 10 pontos em dezembro, passou para 7 em janeiro e agora é de apenas 5 pontos, pessoal. 1 ponto percentual significa muita coisa e se ele conseguiu derrubar 2 pontos, 3 pontos e agora 5 pontos a menos, caramba, isso significa uma grande reviravolta nessa campanha presidencial. Pode-se esperar um embate político muito mais acirrado, muito mais agressivo e muito mais, digamos assim, ombro a ombro até o final dessas eleições, entendeu? Pode-se ter reviravolta ou pode ser que não, mas vai ser acirrado, tudo está indicando pelas pesquisas que sim, não vai ser nada fácil para nenhum dos lados, beleza? Então é isso. A pesquisa revela uma diminuição residual da vantagem de Lula para Flávio Bolsonaro, afirma o diretor da Quaest, Felipe Nunes. Então, no cenário de primeiro turno, o Lula ele sempre aparece à frente com percentuais que variam entre 35% e 39%. Flávio ele vem em segundo lugar, com índices que vão de 29% a 33%. Perceba que a margem é bem apertada e a diferença entre eles se estreita cada vez que o tempo passa, né? Ninguém sabe o futuro, mas as projeções estão indicando exatamente essa tendência. E para Nunes, os números mostram que o Flávio está consolidado como principal candidato de oposição. A pesquisa é a primeira da Quaest, sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, entre os possíveis candidatos. Ele tem afirmado que tentará a reeleição. Olha só, vamos continuar aqui. Cenário Lula versus Flávio. Lula tem 43%, ele antes era 45% em janeiro e 46% em dezembro. Flávio Bolsonaro, atualmente 38%, porque já era 38% em janeiro e 36% em dezembro, não é verdade? Indecisos, 2%, eram 2% em janeiro e 3% em dezembro. Brancos, nulos ou não vai votar, 17%, já que eram 15% em janeiro e dezembro. Intenção de voto para presidente, segundo turno Lula versus Flávio Bolsonaro. Lula do PT, Flávio Bolsonaro do PL, indecisos, brancos, nulos e não vai votar. Então realmente está mostrando que vai ser muito acirrado essa disputa, entendeu?
O Lula ele deu uma caída e o Flávio Bolsonaro deu uma subida. E eles se aproximaram aqui nessa disputa acirrada para presidente da República do Brasil, agora para o ano 2026. Então o levantamento ele foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, e o nível de confiança é de 95%. Entre os eleitores que se consideram independentes, grupo que pode decidir a disputa, a vantagem de Lula sobre Flávio era de 16 pontos há um mês, e agora é de apenas 5 pontos. Caramba! Isso é uma grande guinada, uma grande revolução para o pessoal da direita, ou seja, direita, centro, extrema-direita, não importa. Para o pessoal que realmente é bolsonarista e defende Flávio Bolsonaro, isso é uma grande alavancagem, um grande aumento nessa disputa. E é de se preocupar para o pessoal lá do Planalto, lá referente ao pessoal que apoia o Lula, o pessoal do PT, da esquerda, porque está se estreitando cada vez mais em um curtíssimo espaço de tempo, entendeu? Então, em janeiro, o presidente tinha 37% nesse grupo e o senador 21%. Na pesquisa atual, Lula aparece com 31% contra 26% de Flávio. Por se tratar de um recorte do eleitorado, a margem de erro nesse caso pode ser maior do que os 2 pontos percentuais ditos anteriormente. Está aqui as duas figuras, os dois principais candidatos agora para 2026 e com certeza tudo indica que a eleição poderá ser decidida entre esses dois candidatos, beleza? Muito conhecido já de todos nós. A Quaest aponta que 69% dos entrevistados sabem que o senador recebeu o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, logicamente, óbvio, né? Preso e condenado por golpe de Estado. Outros dados: para 44%, Bolsonaro acertou ao indicar o seu filho como sucessor. Eram 43% em janeiro e 36% em dezembro. Para 42%, o ex-presidente errou. Esse índice era de 44% em janeiro e de 54% em dezembro. Vamos abrir e fechar aspas aqui para um comentário de Felipe Nunes. Cada vez mais gente da direita e do bolsonarismo diz que Bolsonaro acertou sim ao indicar o seu filho para disputar a presidência da República agora nesse ano de 2026. E eles se mostram mais convencidos sobre essa indicação e passam sim a ter mais confiança e intenção de votar em quem? No Flávio Bolsonaro, beleza? E a avaliação sobre Lula. Em relação ao presidente atual, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, 57% acham que Lula não merece outro mandato como presidente e 39% consideram que ele deve sim continuar. 55% acham que Lula venceria a eleição numa disputa contra alguém da família Bolsonaro. Nesse caso, 35% acreditam que o vencedor seria alguém de sobrenome Bolsonaro. No cenário sem a família na disputa, então 49% acham que Lula venceria e 40% apostam em um nome diferente da família Bolsonaro, logicamente, mas de oposição. E sobre o desempenho do governo, 49% dos entrevistados, eles desaprovam completamente o governo de Lula. E 45% desses entrevistados dizem que sim, está bom, eles aprovam. Bom, para 43% dos entrevistados, a situação da economia piorou nos últimos 12 meses. Trio do PSD e outros candidatos para o segundo turno. Bom, além do Flávio Bolsonaro, foram testados como possíveis adversários do Lula no segundo turno os nomes de Ratinho Júnior, do PSD, Ronaldo Caiado, do PSD também, Eduardo Leite, também do PSD, Romeu Zema, do Partido Novo, Aldo Rebelo, Democracia Cristã e Renan Santos, parece que é do Partido Missão, se não me engano. Veja os números dos demais cenários. Lula do PT, 43%, eram 43% em janeiro. Radinho Júnior do PSD, 35%, eram 36%. Indecisos somam 3%, e antes eram 4%. Brancos, nulos e não vai votar, 19%, e antes eram 17%. Beleza? Aqui são os outros candidatos que são, realmente a gente deve só dizer que existe sim essa possibilidade desses outros candidatos, né? Aqui a pesquisa, ou melhor, o site vai mostrando aqui as margens contra todos eles, contra Ratinho Júnior, contra Zema e contra os demais, mas que a grande disputa realmente desse ano é realmente contra Lula e Flávio Bolsonaro, meu povo. Então, realmente, a gente vê aqui que o negócio vai pegar fogo, principalmente se eles forem para o segundo turno, vai ser uma disputa extremamente acirrada e sim, não há ainda um preferido disparado. Não, vai ser a disputa acirrada esse ano, preparem-se para grandes debates, para grandes discussões
e o circo vai pegar fogo, como diz a história, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, as principais notícias, verifica o sininho das notificações, verifica os vídeos longos e curtos do canal, se inscreve e vamos que vamos até os próximos vídeos. E agora está chegando perto do carnaval, pessoal, já deixando logo o aviso, se for se divertir, vá com juízo, com consciência e com moderação, tá bom? Sempre a paz e a saúde e respeite a vida, as pessoas, o ambiente, os animais. Realmente vamos fazer com que o carnaval tenha números melhores, se possível, esse ano com relação a coisas ruins. Vamos fazer com que esse ano seja um carnaval realmente mais de paz. Quem for viajar, quem for descansar, enfim, vamos todos consciente e com juízo, viu, pessoal? Até os próximos vídeos. Aqui é Daniel das Principais Notícias. Até lá.